Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do podcast No Contexto, seu podcast preferido. Nada a ver. Vou ler de novo aqui. Vai. 3, 2, 1. Muito bem, gente. Começa agora o seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base, é claro, em nossa lição da Escola Sabatina Jovem, que nesse trimestre, nessa temporada, estamos estudando o tema imortalidade. Quando, como e por quê? Estamos aqui a cada episódio aprofundando nossas respostas e nossa convicção a respeito do que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala sobre a imortalidade. E nós queremos desde já agradecer você por estar aí reagindo nas redes sociais, colocando seus comentários e, sobretudo, compartilhando esse conteúdo aí também com os seus amigos. É sempre muito bom termos esse tempo aqui para tornar esse momento de estudo, de bate-papo, uma ferramenta a mais que estimule você ainda mais a aprofundar aí o seu conhecimento do estudo da Palavra de Deus. É claro, aí com base na nossa lição Contexto Bíblico, a lição para o estudo dos jovens, aí da Escola Sabatina Jovem. Bom, a gente quer também desafiar você a continuar estudando esse tema, um tema muito interessante, desperta muita curiosidade, tantas séries e filmes feitos sobre esse assunto, tanta coisa baseada aí em conceitos tão antigos que tem influenciado bastante a mente de muitos jovens aí ao longo dos anos. E a gente entende que essa lição certamente vai dar a você muitos subsídios aí, vai dar ferramentas, sobretudo razão da sua fé, para que você saiba o que é que Deus pensa a respeito desse tema, desse assunto tão importante, o tema da imortalidade. Bom, a gente está aqui com um grupo muito especial e eles já nos ajudaram no episódio anterior e a gente está muito feliz de poder continuar aqui com eles nessa temporada, que temos aprofundado o estudo sobre esse tema tão especial. Eu tenho a alegria de receber aqui ele, gente, ancião de jovens, né? Não, é o Diego, mas eu tô lá. Caramba, não é você, nem você é o de jovens, é o Diego. E o Diego tá mais pra lá do que pra cá. Um abraço, Diego, tô brincando, hein? Mas aí é muito bom ter vocês aqui. Ele é ancião, também cuida da parte missionária da igreja lá, do Hermelino Matarazzo. É um prazer, ele tem uma família linda, gente. Marcelão, bem-vindo mais uma vez ao podcast No Contexto. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui também, compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos, né? Da Bíblia, e também mandar um abraço e um beijo que eu não mandei no último podcast pra minha querida esposa, ó. Eita, irmão. Beijo, esposa. Conheço aquela baixinha ali, tá frito. Meu bebezinho também, Miriamzinha, e que Deus possa abençoar mais uma vez a gente aqui nesse estudo. Você tá acompanhado de uma pessoa aqui especial. Quem que é essa pessoa aí? Ó? Você queria apresentar pra gente? Ah, isso aqui é o pastor Pressão lá de Hermelino. Pressão. Os melhores pastores que tivemos lá na região. O pastor Cláudio, ele é demais, não tem nem o que falar dele. Pastor top. Aqui, agora representando aqui o pastor Cláudio, amigão nosso, parceiro dos jovens. Onde nós tá, o pastor tá junto. Até pra acampar vai junto com a gente, hein? Foi. Vamos lá. E aí, mais uma vez, pastor, Vitória, Marcelo, é muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Aproveitar mais uma vez e mandar um abraço aí pro Distrito. O Distrito já deve estar acompanhando, né, Marcelo? Sim. Segunda semana já sabe que a gente tá aqui, né? Sim. Então vai um abraço aí pra todos vocês, bom? Por sinal, acampar foi top, passar esse tempo lá com vocês. E foi muito bom, viu? Foi bom mesmo. Que pena Muito bom. que a Vitorinha não foi, né? Mas tá perdoada. Próxima ela vai, pastor. Próxima ela vai. Em nome de Jesus. Então, apresentar a Vitorinha também, né? A Vitorinha, como eu falei no episódio passado, ela já é aqui veterana, né, Vitorinha? Muito bom ter você aqui. Especialista em passar lição de jovens lá, né, rapaz? A classe lá dela. Faz comentários profundos. Muito só anda com segurança agora aí, né? Tá de novo aí? Escolta? Acho que tava, né? Escolta armada. Tá de Meu novo. namorado. É pressão. Essa é brincadeira dela, Oi. Oi. Tô feliz de novo de estar aqui com vocês. E eu vou mandar um beijo pro meu namorado, né? Olha. Que, né? Vai que ele escuta aí, fala aí, né? Vai que ele escuta. Vai que ele escuta, né? Olha pra aquela câmera ali, manda ali, ó. Mandar pro meu papai e pra minha mãe também. Olha aí sabe se redimir, hein? Mas eu tô muito feliz de estar aqui novamente, estando com pessoas, né? Pressão aqui é pressão. E eu vou apresentar outro pastor que é pressão, né? Sim. Pressão, pastorzão da PL. É pressão aqui, o negócio já dizia um amigo meu chamado Marcelo, tá distrital da PL. Hein? Essa função é nova, hein? Prazer é nosso, Vitorinha, estar com você aqui. Muito bom, é sempre bom estar
estudando a Bíblia com amigos, né? E sempre geralmente flui bastante, né? Muitos insights aí, experiências, e é muito bom mesmo. Bom, antes da gente fazer a oração inicial, eu queria desafiar, motivar você também aí a perseguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhar os bastidores, também o conteúdo, a agenda do Ministério Jovem. Até final do ano tem muita coisa boa para acontecer ainda. E também você quer acompanhar o podcast em vídeo aí, você se inscreve de preferência lá no canal Paulista Leste, canal do YouTube, e ative as notificações. Lembrando que também lá tem a minutagem, você pode ir no dia que você preferir estudar para reforçar lá algum conceito, você que vai estar ali como professor, vai estar comentando a lição, ou foi desafiado para passar a lição lá na sua classe, você pode ir lá no dia que você achar melhor, tá bom? Além disso, se você preferir também a plataforma de áudio, você escolhe aí a que você achar melhor e pode acompanhar o nosso podcast também em áudio. Sempre pela manhã, no início da semana, sábado, a partir das 9 da manhã em áudio e a partir das 2 da tarde no YouTube. Tudo bem? Bom, a gente queria começar esse momento aqui com uma oração. Queria pedir ao Marcelo que orasse com a gente e pedindo a bênção de Deus pra gente poder entender e compreender esse tema tão desafiador, hein? Sim. Mas vai ser muito legal. Ora com a gente aí. Oremos. Querido amado Santo Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha fazer essa obra no nosso coração, iluminar nossa mente para que a gente ouça a Sua voz neste momento. Eu lhe peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Beleza, amém. Obrigado, Marcelo. O tema dessa semana é o desejo de Paulo. Qual que era o desejo de Paulo? Esse é um tema bem interessante, né? Sim. E a gente já teve uma palhinha nos livros anteriores sobre esse assunto, mas antes de ler o texto base, eu queria que vocês dessem aí uma olhadinha aí na nossa tirinha da semana, e sempre envolvendo esse tema aí, morte e tal, né? Tem aqui Qual é a impressão que vocês tiveram aí, o pastor Cláudio, Vitória? Fique à vontade aí, vendo rapidamente aqui. São muitas, né? São muitas coisinhas que a gente pode tirar. Aqui tem gente aqui meio que triste, isolado, alguém passando uma ideia aqui, alguém escutando, alguém Bem, enfim, qual foi a impressão que vocês tiveram aí? Eu percebi muitos murmurinhos aí que a gente cria ideias, como foi comentado no último, né? Sobre a morte, lição, né? Sim. E, ele passou dessa pra melhor. Eu queria estar, né? Ele já sofreu o que tinha que sofrer, agora já tá num lugar melhor. A gente não tem que estar chorando por causa dele, não. Porque ele tá bem lá no céu. A gente repara bastante dessas ideias. E a viúva ali chorando pelo jeito também, viu? Desesperada ali, ó. Sim, a gente repara bastante esses mitos, né? Que circulam por aí facilmente. E parece que tinha um pregador também, não tem? Sim, tem. Alguém mais teve alguma impressão aí? Então, pastor. Diante da morte, parece que tem gente que sempre vai ter uma opinião, né? Eu tive o privilégio, enquanto trabalhei em Minas, de participar de um programa diário na TV local, que era a TV chamada TV Rio Doce. Você tá de brincadeira, mano. Negócio aqui não é brincadeira profissional. não, meu irmão. É pressão. Essa gente tremenda que tá no podcast, o cara tava num programa diário lá na TV. Aí, pastor, mas isso já faz muito tempo, já tinha cabelos pretos ainda, né? Mas, pastor, mas é interessante que quando a gente falava sobre o assunto da morte, era o dia porque era um programa interativo onde as pessoas mandavam as perguntas e ali nós respondíamos no ar. E quando era o assunto da morte... Isso antes da Mira da Verdade. Isso. Tô te falando, rapaz, de onde vem a inspiração, Leandro Quadros ali. Isso mesmo, E era o dia que tinha mais perguntas. E logo após o nosso programa... Gente, pra quem não é adventista, é uma piadinha interna, mas depois você entende. Vai lá no Novo Tempo lá e entenda o que a gente quer dizer, tá? A TV Novo Tempo, vai lá. Aí quando terminava o nosso programa, vinha um outro, de uma outra denominação, não vale a pena aqui falar, né, tal, mas era interessante que as perguntas eram tantas, e os questionamentos também contrários àquilo que nós ensinávamos de acordo com a palavra de Deus, que em alguns programas colocavam lá o inferno, a pessoa lá gritando no inferno, queimando, tal. Ó, esse pessoal tá falando que não existe, porque existe a palavra inferno, mas não com a conotação que as pessoas compreendem, lugar de né? tormento. Um lugar de tormento, né? E aí as pessoas, eles colocavam lá para desfazer aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Mas o que nós vamos estudar aqui, e eu entendi aqui o pastor aqui do lado, aqui, ele explicando, é que esse desejo de Paulo, ele traz um conforto muito grande para nós. Porque se nós entendermos esse assunto como realmente ele é,
Nossa, ele tira muitas dúvidas. Eu falei no programa passado a respeito da senhora que não entendia ali a respeito da morte, e ela quis tirar a vida, né? E assim muitas outras pessoas que não têm essa compreensão. Mas esse assunto aqui, olha, eu gostei muito, pastor, de coração, porque ele vai trazer assim com uma compreensão muito importante sobre esse desejo de Paulo e vai ampliar o que nós aprendemos na lição anterior. Aham. Bem, e você aí, Marcelão, qual foi a impressão que você teve da tirinha da semana? Você tá acompanhando também aqui na tela aqui, mas e aí? A impressão que eu tive na tirinha dessa semana ficou parecendo, sabe o quê? Um pastor adventista pregando num ambiente onde não tem muito adventista. E as pessoas falam assim, o que esse pastor está falando aí? Será que tá lá mesmo? Será que é isso que tá acontecendo? E dá pra ver que as pessoas não ouvem a Bíblia. Ela prefere ouvir as opiniões pessoais, os conceitos que elas têm, do que até o próprio pastor que tá pregando aqui, mostrando um passagem de Tessalonicenses, que fala lá que é pra nós consolar cada um com as palavras que Paulo falou, enquanto os outros estão falando, não, na minha opinião, ele já tá passando dessa pra melhor. Então você percebe que as pessoas não conseguem ouvir a Bíblia e preferem ficar com as opiniões pessoais dela. Eu até queria compartilhar, é verdade, isso aí acontece bastante, viu? Eu tava, bom, a gente tem, né, o desafio às vezes de pregar, às vezes no funeral, no velório, às vezes, né, de pessoas que, né, que alimentam-se, né, e creem na Bíblia, e outros, né, nem tanto. Às vezes é um parente, um familiar que, né, queria ter um momento de abrir a Bíblia ali e tal, né? Mas é incrível, já foi pra... infelizmente, né, dos mais variados tipos, né, de funerais, criança de 6 anos, teve um acidente em casa, gente idoso, gente já com mais de 90 anos, garotos, 13 anos, né, que pegou uma leucemia, tô lembrando dessa família agora, né, jovens, né, questão de acidente, dia desse tem uma garota que teve um tumor na cabeça, 26 anos, então são muitas experiências diferentes, né, e curiosamente, né, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, embora hajam tantas vozes, né, tantas opções, né, tantas formas de tentar explicar o que acontece quando a pessoa morre, mas é incrível quando você abre a Bíblia e apresenta a esperança que há na Bíblia. Primeiro, que ela é confortante. Sim. Segundo, que geralmente, pelo menos a minha experiência, já tive um momento de chegar uma garota, né, uma pessoa matou essa garota, tinha jurado ela de morte, matou ela, depois se matou, e foi uma situação difícil, era uma garota mesmo. E tava lá a família, quando eu cheguei, aquela gritaria, aquele desespero, gente todo caixão. Mas quando a gente abriu a Bíblia, é incrível, né? Como o choro baixou e as pessoas começaram a pensar no que Deus pensa a respeito da morte, né? E a solução que ele tem para a morte. De fato, a Bíblia tem muito poder. E a gente compreender, desde a perspectiva bíblica, o que é que ela fala sobre esse assunto, a gente realmente tem muito. A gente vai entender melhor qual que era o desejo de Paulo, por compreendermos aí a perspectiva da Bíblia sobre esse assunto tão importante que é o tema da morte, né? Filipenses 1, versículo 19 até o 26, é o texto base da semana. Eu queria compartilhar com vocês aí. Eu vou ler aqui a partir do verso 19, do capítulo 1. Ele já até leu aqui também, já mencionou até aqui na tirinha, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, que Deus fala através de Paulo, não quero que ninguém seja ignorante com respeito ao que acontece quando alguém morre. Não quero que ninguém fique desesperado, porque a morte ela já foi derrotada, enfim. Mas aqui Paulo conta um pouco da sua experiência pessoal, né, do seu desejo envolvendo esse assunto, né? E a partir do verso 19 diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, e mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneço no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para seu progresso e alegria na fé. Verso 26, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exaltação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. É interessante demais, né? Porque Paulo aqui expressa, né? De certa forma, a gente já, o pastor
Cláudio até mencionou na última vez, né? A gente vê aqui Paulo já caminhando para uma realidade, né? Ele declara muitas vezes, né, em outros momentos, né, que a gente vai estar vivo quando o Senhor voltar, né? Os mortos serão transformados e nós que estivermos vivos, ele se inclui no grupo que vai estar vivo, ele começa a perceber. E Deus também revela para ele que vai ter que acontecer outras coisas, né, antes da volta dele. E Paulo agora aqui vive nesse dilema, né? Morrer, continuar vivo. Qual que era esse desejo do apóstolo Paulo? Queria que você nos ajudasse aqui, Marcelo, a nos contextualizar melhor aqui, na lição da semana aqui, Sim. na parte de contexto. Ajuda a gente aí. Qual era a opinião? A opção muito melhor. Por que Paulo falou que é a opção muito melhor? Que opção era essa? Isso aí remete um pouco à lição passada, né? Que nós já falamos um pouquinho disso já na lição passada. E isso já é uma introdução para essa lição de agora. Porque qual opção seria melhor? Paulo tinha 3 opções. Que era ficar aqui na Terra, sem estar diretamente com Deus, ou ele já está lá com Deus e não estando aqui, ou morto. Aí ele pensou assim, qual opção seria melhor? Ficando aqui no corpo, morrendo, ou estando lá com Deus? Aí você viu que no verso 23 que você leu, ele fala assim, ó, ora, de um lado a outro lado estou constrangindo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí fala que é incomparavelmente melhor o verso 23. Então quer dizer que o desejo dele, a opção melhor que ele tinha era estar com Cristo. Mas ele tinha como sair do lugar onde ele estava para já estar com Cristo? Não. Então qual a opção que ele tinha? Então era melhor eu estar com vocês, que era para poder pregar para os filipenses lá, então é melhor eu estando com vocês, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Ok, excelente. E aí, pastor Cláudio? É até importante essa expressão que ele usou, estar com vocês. Você lembrando da lição anterior, né? Como é que era esse estar com Cristo, né? E você até mencionou, né, que uma das opções era a trasladação, né? Porque Paulo falava muito disso, né? De ser trasladado vivo, né? Para estar com o Senhor. Essa era a opção que ele tinha, né? Não a alma que sairia dele para poder estar com Cristo, né? E a lição também, né? Ela deixa bem claro para nós que Paulo, ele destrinchou o que seria isso. Ele não só falou assim e deixou no ar. Solto, né? Solto. Sim. Mas ele vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, acho que foi lido na lição passada. Vai falar aqui no livro de... Quando é que isso acontece? Né? Em Filipenses. Aí ele trabalha um pouquinho mostrando assim, olha, vai acontecer algo assim que vai ser literal mesmo. Esse corpo ele vai ser transformado. Jesus vai voltar. O texto da charge falava sobre isso, né? Né? Quando Cristo voltar, os mortos do Cristo serão ressuscitados e transformados primeiro, né? Primeiro, né? Então ele deixou bem claro os passos que estariam acontecendo. Porque se você pegar isoladamente, aí você vai chegar a algumas John Calvino chegou a né? essa conclusão, né? De que quando as pessoas morrem, o espírito delas vai direto para estar na presença de Deus, né? E não era isso que Paulo estava querendo ensinar, né? Exatamente. E tem vezes que a gente pensa muito na gente apenas, né? E aqui Paulo, ele falou dessa opção muito melhor, mas depois ele vê que é necessário ainda realizar muitos trabalhos para que pessoas sejam alcançadas. Então ele pensa, eu tenho uma opção muito, mas muito melhor. Mas eu acho que essa não seria a opção que Deus queria que eu fizesse. Então... Eu já mencionar, agora eu tô indeciso, eu não sei o que escolher. Se é viver mas neste mundo... Eu acho que ele sabia, né? Ele sabia, mas ele não queria acreditar. É porque esse viver custava muito caro. Quando a gente vê assim, uma relação de coisas que Paulo passou para poder pregar o evangelho, né? Rejeição, perseguição, morte, naufrágio. Açoite. Dá para entender porque que ele diz assim, olha, cara... Ele estava exausto já, exausto, cansado, não é fácil não. Se eu pudesse ir direto para dar com o meu Senhor, já viver essa imortalidade logo direto, seria melhor, não seria bem melhor. Seria bem melhor, né? Mas é legal, né, de pensar em Paulo assim, olha, eu quero viver aqui, mas eu vou viver para continuar abençoando vocês, fortalecendo a fé de vocês, não é isso? E a lição dessa semana vai começar a falar sobre isso, né? Viver, morrer ou ser trasladado vivo. Eu acho que ninguém aqui, diferente de Paulo, escolheria uma outra opção não ser trasladado vivo, né? Se você não pudesse precisar passar pela morte ou continuar sofrendo aqui, 1000 vezes tá logo com o Senhor, né? E ser trasladado vivo. Mas a gente sabe que isso é possível quando o Senhor voltar, né? Se fosse escolha nossa, aí nós já falamos, não, Senhor, já leva nós direto. Mas já que não tem como escolher, tem que esperar Jesus voltar. Então, qual a melhor opção? Que aí já entra na lição de segunda, né? Que foi a escolha altruísta de Paulo. Sim. Então, e aí? Eu queria até ouvir aqui a Vitorinha aqui, eu queria que ela nos ajudasse, né? Porque essa foi uma escolha que Paulo tomou, né? Sim. A escolha de viver uma vida, mesmo desafiadora, mas que abençoasse, né? Como que foi essa escolha? Por que Paulo, segundo o texto que a gente acabou de ler, se tornou uma escolha
tida como uma escolha altruísta? Bom, Paulo, ele é altruísta, é sacrifício, né? Então, Paulo, Uhum. ele se sacrificou. Ele não queria aquilo. Mas, às vezes, o evangelho é sobre renúncia. Então, ele renunciou àquilo que ele queria para que ele fizesse a obra que Jesus mandou a gente fazer. E eu queria ler até um texto Aham. que tá lá em 1 Coríntios 10:31, que fala exatamente sobre isso. Que... Calma aí. 1 Coríntios 10:31. Que é o propósito das nossas ações. Aham. Vamos lá. 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, essa foi a escolha de Paulo. Ele fez tudo para a honra e glória do nome de Deus, para que mais almas sejam alcançadas, né? Seriam alcançadas. Então, ele falou, ó, eu não queria isso, mas eu vou escolher porque eu sei que ainda muitas pessoas vão conhecer Jesus Aham. através das minhas atitudes. Uhum. Porque Paulo, ele era um exemplo, ele ainda continua sendo um exemplo muito forte, né, na Bíblia. E Ele se alegrava corajoso, com o sim. progresso do evangelho, né? Ele se sacrificou realmente, isso me admirou muito, porque essa escolha de Paulo, eu acho que eu mesma eu não faria, né? Vitorinha, eu queria pegar um gancho aí na sua fala, que a lição chama atenção aqui, que Paulo, ele defende o seu apostolado quando ele diz assim, são hebreus? Eu também sou. São israelita? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Eu também sou. Aí quando você olha nesse contexto, você vai perceber que alguns foram altruístas, mas não chegaram ao extremo que Paulo foi. Porque Sim. Paulo foi... né? Eu acho legal quando o texto continua, vocês são tudo, eu também sou aí muito mais, mas eu considero tudo isso nada Nada, né? Tudo E bem. aí, comparado a Cristo, né? e aí nós podemos trazer para os nossos dias também. Porque às vezes você olha assim na vida de um filho de Deus, alguma coisa, a vida do filho de Deus é uma vida de renúncia o tempo todo. Só que alguns, a renúncia às vezes é tão pouquinha, né? Uhum. E outros a renúncia é tão assim profunda como a de Paulo. E é uma coisa assim que às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Por que eu e por que ele foi diferente, né? E o altruísmo de Paulo aqui, ele entendia isso muito bem. Falou assim, olha, eu vou olhar para mim. Deus me fez um chamado, eu sou Paulo e eu tenho uma obra a cumprir, eu vou olhar para mim. Se o outro foi um pouquinho, vou deixar. O que aconteceu na conversa de Jesus com Pedro e João quando ele estava para subir, né? Que Pedro chega para dizer, Senhor, o que será desse daí? Ele falou assim, olha... Interessa, tranquilo, rapaz, interessa, cuida da meu tua amigo. vida. Ele vai viver, né? Viva Agora, você para que eu te você chamei, né? Vai vai- cuidar das minhas ovelhas, para de cuidar das minhas dos outros. E é legal porque aqui o Paulo termina falando sobre isso, no versículo 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Porque ele chega a essa conclusão final, né? Ele tinha essa opção, cara, eu vou continuar vivendo, enfrentando todo o dilema, né? De perseguições, de rejeição, conflito, né? De gente que às vezes não aceitava direito o evangelho, até a perseguição da própria igreja, dos próprios irmãos judeus que ele falava também. O dilema era continuar vivendo na carne, sofrendo, mas pregando e avançando, né, para a glória de Deus, ou descansar do seu trabalho, porque ele entendia que a morte era um sono, um descanso, era de fato lucro para alguém que vive para Cristo, para pregar o evangelho, ser uma bênção para as pessoas, tendo a opção, né, e chegando à possibilidade da morte, é também uma forma de descanso, né? Mas a gente percebe que o desejo mesmo dele, a vontade dele mesmo, se ele pudesse ir pro céu direto, né? Quem não queria? Quem não queria, Quem né? não queria? Porque ele amava Cristo, né? Mas por amor àqueles que estavam perto dele, Paulo ele percebeu que ele precisava continuar o trabalho, né? Sim. Ele precisava continuar pregando. E quem sabe seja uma inspiração para nós hoje também, né? A gente parar de ficar, quem sabe, é óbvio, né? O céu é o nosso alvo, mas beleza, e quanto a gente vai querer levar para lá, né? E a igreja até disse, acho que Charles Spurgeon dizendo assim, se você tá indo pro céu, dizendo que vai pro céu, mas não tem ninguém com você, é muito provável que seja para lá que você não tá indo, né? Então, Paulo tinha essa concepção, né? Eu vou, mas eu quero levar o máximo. E se eu tiver que me sacrificar para isso, e até chegar a dizer, se eu tiver que morrer por isso, não tem problema, porque vai valer a pena. Nunca vou ser envergonhado, vai. E eu já vi alguns vídeos, pregações, que até pastores falavam assim que a gente às vezes pede, ai, Jesus, volta logo. E é um ato meio que egoísta, porque a gente deixa de olhar para os nossos irmãos. Às vezes, até dentro de casa, a gente quer pregar tanto para os de fora e acaba esquecendo dos de dentro. Então pode se considerar uma atitude também egoísta. Verdade.
E aí, Marcelão? Bom, eu queria pedir agora também aqui, acho que o Cláudio aqui, pastor Cláudio, na parte de comente aqui, e é importante, só para bater o martelo, já foi mencionado na lição anterior ali e tal, e é interessante essa expressão, porque assim como outros textos da Bíblia, a expressão com o Senhor, ela geralmente ela é distorcida, né? A gente vê tanta gente, de certa forma, tendo essa visão imediatista, né? Da possibilidade da gente estar na presença de Deus, né? E alguns dizem, creem, acreditam e pregam sobre isso, de que é após a morte, né? Morreu, então já vai para a presença do Senhor, vai para a glória, vai viver eternamente. E esse não é o conceito bíblico, né? O conceito bíblico até do apóstolo Paulo, ele é bem diferente disso. Tudo bem, vamos estar com o Senhor, mas se vamos estar, quando? Quando? Então, na época de Paulo, quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, havia essa confusão também, que eles achavam que poderia estar com o Senhor nos dias deles ali e tal. E aí aconteceu que os cristãos começaram a descansar e tal, e começou a haver um burburinho e tal. E aí Paulo, você pode ver aqui que ele foi bem contundente. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, e aqui na realidade a lição traz a partir do 15, mas diz assim, olha, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que dormem. Os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a sua voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos ressuscitados, entre nuvens, para o encontro, olha aqui, o encontro, né? Quando? Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele dá uma sequência de acontecimentos que estará acontecendo até esse encontro com o Senhor. Quando, assim, estritamente está vinculado ao dia que o Senhor voltar para nos buscar, né? Exatamente. A volta de Jesus. Isso é muito Exatamente. importante porque a gente vê tanta gente, né? Quantas pessoas, né, a gente não vê alimentando essa visão totalmente contrária, até deturpada da Bíblia, né? De que a gente, quando morre, a gente vai direto, né? Viver com Deus no céu, né? Ou pagar por aquilo que a gente fez de errado. A gente tem falado nisso ultimamente, né? Mas isso é muito recorrente, né? E ela descaracteriza completamente tudo aquilo que é, quem sabe, uma das maiores promessas da Bíblia, né? Ou do próprio Cristo, que é de voltar. E quando Jesus voltar, sim, Deus vai ressuscitar aqueles que morreram, e quem estiver vivo será transformado, não abrir e fechar de olhos, né? Mas a gente percebe isso claramente apresentado aqui na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia apresenta esse padrão, porque é um padrão, né? Quando você começa a perceber aqui, né? 2 Coríntios capítulo 5, vivo, desnudo, lembra que a gente estudou sobre a tenda lá? Trasladado, vivo para o céu, melhor opção, trasladado, né? Aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, mesma coisa, mesmo padrão, vivo, dormir, que é a mesma coisa de desnudo ou morto, né? Trasladado, vivo para o céu. E ele sempre coloca, quando ele menciona isso, melhor opção, ter trasladado vivo. Filipenses 1, mesma coisa, vivo, morto, né? No caso aqui, martirizado, né? Ou trasladado vivo para o céu, melhor opção. Então, Paulo sempre ele tem uma visão muito clara. Beleza, tem opções, certo? A melhor seria eu ir direto, mas assim, já que eu não tenho, não importa. O importante é que eu, se estiver vivo, seja útil. E mesmo que eu venha morrer, que eu morra por causa do evangelho, né? E ele fala, né? Ele amadurece mais esse conceito, né? Quando ele fala para Timóteo, ele fala, né? Você já mencionou já o texto, né? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu vou morrer, mas eu não perco minha fé de que um dia eu vou ressuscitar. E comigo todos aqueles, né, que creram naquilo que eu preguei. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo aqui já começa a se conscientizar, beleza, é muito provável que eu vá morrer. E ele já estava percebendo isso, né? Preso 2 anos em Roma. Bom, é capaz que eu morra, mas se eu morrer em Cristo é lucro. Não importa, mas assim, e se eu morrer... Tô seguro que minha coroa tá guardada. Mas quando eu vou receber? Naquele dia. Quando o Senhor voltar, né? Então, isso é muito interessante a gente ter claro isso na nossa mente. Porque a gente, quando tem algum conceito deturpado fora disso aqui, a gente ou vai contrariar o que a Bíblia diz, ou a gente vai se encher de expectativa que não é bíblica, ou esperar alguma coisa depois da morte que Deus nunca prometeu. Certo? Se ele garantiu vida e vida eterna, sim. Mas é quando ele voltar para nos buscar. Não é isso? Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Não, um complemento só que eu daria
foi até no texto que você já leu, né? Que o que Paulo fala lá, essa é a confusão que acontece lá no verso 23 do capítulo 1 de Filipenses, né? Que Paulo fala assim, o meu desejo de partir está com Cristo. Mas, oxe, tem desejo de partir e está, então quer dizer que ele saiu do corpo, ele já tem um desejo de sair do corpo e estar lá com Cristo. Quando morrer, já vou direto. Já né? vai direto. Mas aí no próprio texto lá que o pastor leu, que é em 2 Timóteo 4, no verso 8, ele fala que o reto juiz me dará naquele dia. Então, esse desejo de partir e estar com Cristo é o desejo que Paulo ele acreditava, como o pastor também leu em 2 Tessalonicenses, que Paulo acreditava que Jesus ia voltar no dia dele. E que ele seria trasladado. Que ele seria vivo, trasladado. Então, que aquele dia estava próximo de chegar. Então, você percebe que Paulo, a motivação maior dele era que ele acreditava que Cristo voltaria nos dias dele. Bom, oi. E aí também, né, a última parte aqui me chamou bastante atenção. Porque ele fala assim, ó, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, a nós foi pregado o evangelho. E nós cremos que Jesus vai voltar. Então, aqueles que amam a vinda de Jesus, que é a gloriosa esperança, também tem garantida essa promessa. Mas vai ser só quando ele realmente voltar, né? Isso. Antes, não. Até a lição menciona, né, que parece uma ideia assim meio que atrevida, né, de um cristão. Quem se diz cristão e crê na Bíblia, de morrer e logo, quando a Bíblia diz, não, vai morrer, vai pro pó. Tem o período, né? Você vai descansar, tá um juízo em andamento, eu vou voltar. Entende? Parece muito demorado. Não, você vai estar morto. Se estiver morto, vai estar inconsciente. Vai ser como abrir e fechar os olhos. Mas tem todo um processo, né? Então, essa sensação desse encontro praticamente imediato, ela não é bíblica. Nunca foi, né? E Deus nunca ensinou isso em sua palavra. Então, dessa perspectiva, poderíamos dizer que o cristão salvo morre e o seu próximo evento é o mesmo encontro com Deus. Sim, ele morre, apaga tudo, perde noção de tempo, e mesmo que demore para quem está vivo muito tempo, né, os anos vão ser contados, mas para ele é como fechar e abrir os olhos, né? Nesse sentido, sim, parece imediato, mas respeita uma orientação e uma verdade apresentada na Bíblia que é bem diferente do que é ensinado hoje, né? Sim. Uma coisa que eu queria bem pequenininha, mas que eu percebi quando eu li, que é no versículo que fala que os mortos ressuscitaram. Se o morto vai ressuscitar, não faz sentido algum ele ter subido ao céu. Ele vai ressuscitar de quê? Se ele já tá vivo. É uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes as coisas estão bem na nossa frente e a gente... Mas se a gente lê assim rapidamente, opa, então parece que a gente vai direto, né? E desconsidera todo o restante, se não se né? aprofundar, a gente acaba se perdendo facilmente. Então, e essa... Perdão. A lição vai chamar a atenção a respeito disso que você falou lá na frente, por quê? Porque tem aquela ideia, né, de que a pessoa está lá no céu, no lugar bom, daqui a pouco você tem que chamar ela lá do lugar bom para vir, né, não tem lógica, né? Não faz sentido, né? Então, mas essa propagação entre muitas denominações cristãs, inclusive, ela é muito difundida, né? Mas ela não é bíblica. Então, a alma do cristão não se encontra com Deus, né? E não desfruta do paraíso assim que ela morre. Essa não é a descrição bíblica. Ela morre ao pó da terra, como qualquer pessoa. E de lá só sairá quando o Cristo chamar, certo? Essa é a declaração bíblica. E é assim que Paulo explica, e é muito importante que a gente tenha isso muito claro em nossa mente. Quer viver eternamente? Quer sair do estado da morte? Só através de Cristo. Porque vida não é uma coisa inerente a nós, né? Vida imortal só com Cristo. Tá certo? A gente é mortal. E por isso volta pro pó, não é isso? Bom, a palavra aqui da semana do hipertexto aqui, gente, é a palavra opção. E eu queria ouvir de vocês aí, com base nos textos que vocês já separaram aí para compartilhar com a gente. Tem aqui, você que está aí na sua igreja, tem construído sempre a sua rede semântica a cada sábado, muitos com formas mais variadas possíveis. Alguns fazem eletronicamente, outros escrevem com giz na hora lá, ou contextualizam, passam, né, a oportunidade de cada um citar ali o que é agregar na rede semântica. Continue fazendo isso e compartilha até inclusive na nossa rede social, a sua particular aqui, marca a gente também lá, Jovens Adventistas APL, tá bom? Mas eu queria ouvir de vocês, a palavra da semana é opção, certo? E a gente percebe desde o texto bíblico lá inicial de que Paulo tinha, né? Continuar vivendo, abençoando, tendo uma vida frutífera, pregando o evangelho, ou, né, morrer, ou ser trasladado vivo, né? E aí? Com base nos textos que vocês separaram, que textos são esses e que palavras vocês gostariam de acrescentar na nossa rede semântica? Pastor, acho que Marcelo, começa pelo Marcelo aí. Vai lá. Fala aí, pastor. Vai lá, aí. Vai lá. Vai lá, Marcelão. Então, a palavra que eu pensei em vivificado. Olha. Que aí lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, diz assim, ó, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então aqui já está falando já, né? Nós vamos ser vivificados, mas quando? Primeiro foi Cristo que ressuscitou, e depois nós na sua vinda. Na sua vida, claramente, né? Então, se temos uma opção, sim, temos uma. Quando? Quando Cristo voltar, né? Seremos vivificados, é a promessa de Deus. E a verdade é que essa promessa ela já está garantida por Cristo, né? Porque colocar a mesma palavra seria glorificação, né? Ou viver uma vida imortal. E você, Rúbia, manda bala aí, Vitorinha. Eu Qual foi o escolhi- texto e a palavra? Filipenses, capítulo 3, versículo 8, e a palavra ganhar. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. E aqui Lindo. eu tenho como visão que tendo Jesus como foco, sendo dele a escolha, sendo dele o plano, sempre vai ser o melhor. E sempre a gente vai ganhar, né? Sim, E mesmo que a gente perca alguma coisa aqui, ele fala assim, olha, tinha status, tinha um monte de coisa, né? Que ele poderia e, entre aspas, perdeu por causa de Cristo. sim. E ele considerava tudo que ele perdeu, como você mesmo leu, lixo, né? E às vezes a gente dá valor a lixo, né? Às vezes a gente quer perder a eternidade, o céu, a promessa da eternidade Ficamos por conta cegos, de né? lixo, né? E é verdade. Às vezes relacionamentos tóxicos, né? Prazeres transitórios, né? Por vícios que não vão levar a gente a nada, às vezes só para destruir a gente, a nossa família, né? Então a gente, de fato, como Paulo, né? Às vezes uma filosofia, às vezes uma ideologia, né? E o que Paulo tá querendo dizer é o seguinte, olha, eu não sinto tristeza por nada, ao contrário, tudo que perdi por causa de Cristo não passa de lixo, comparado àquilo que eu tenho a ganhar, que é a vida eterna, né? Fantástico, Sim. muito bom. E você, pastor Paulo, gostou, pastor Paulo? Aí sim. Pastor Cláudio, Não, mas eu Cláudio vou... de Tarso. O Tarso. Eu vou só fazer o inverso aí do que vocês falaram, né? Porque eu escolhi a palavra lucro em 1 Tessalonicenses 3, 7, que diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, Legal. tudo isso que vocês falaram, para algumas pessoas eles veem como lucro, né? Os prazeres, tudo mais. Puxa, não, eu tô... Tal. E aí Paulo falou assim, não, isso aqui eu achava na minha visão humana, mas agora com o olhar espiritual, eu vejo que esse lucro ele não tem. Pela sublimidade que aqui ela leu, né? Fala no conhecimento de Cristo. Legal. Ele também menciona, né, que morrer é lucro, né? Bom, é lucro. Que era um descanso, né? Porque era puxada a vida dele, viu? Bom, coloquei aqui algumas palavrinhas também. Opção, né? No caso aqui, ó, tinha a opção de martírio, né? Ou até morrer, descansar, né? Que é a mesma coisa de morrer. Continuar trabalhando, sendo útil, né? Sendo uma bênção, né? Como ele diz, fortalecendo a fé dos irmãos. Né? Entendendo, sim, tinha a opção de lucro viver com as coisas deste mundo, né? Ou, de fato, viver para Cristo, né? Que ele mencionou também. Viver, morrer, ser glorificado. É muito legal poder saber que quem serve a Jesus, de fato, tem opções, é livre de verdade, né? Sim. Não é um escravo que não tem vontade nem opção para nada. Só com Jesus a gente tem essa opção, né? E Paulo tinha a opção de viver, né? Recluso, cara, tô sofrendo tanto aqui. Não, até na cadeia, até a hora da espada tirar o pescoço, tava lá, Timóteo, faz assim, faz assado e tal. Continua, viu? Assim é a vida de alguém que serve a Deus e é útil. Sim. E até a sua morte se torna uma inspiração, né? Não como um ato louco, né? Como alguns aí, né? Fala louco assim porque muitos acreditam nisso, né? E não é à toa, né? Que muita gente morre ou se explode crendo que por fazer isso em nome do seu Deus já vai desfrutar da presença dele na eternidade, né? Pastor, nessa parte da lição que fala de nós compararmos, tem uma pergunta interessante aqui Aham. que fala sobre... Que fala assim que as pessoas... Tem muitas pessoas que creem que quando morre, imediatamente já vai estar com Cristo, né? Aham. Só que essa frase é e não é verdade. Porque tem um ponto que é parecido. Só que não é desse jeito que as pessoas interpretam. Porque depois que nos morremos, o que acontece? Nada, fica apagado. Isso. Também E só que o consciente. Paulo fala que vai ser como abrir. Fechar de olhos. Então, a impressão que vai dar que vai ser o quê? Imediatamente Aham. também. Mas E não pra- da forma que as pessoas querem. E pra quem morreu, Pra quem morreu não que pra quem morreu, né? Mas pra quem morreu vai ser de uma forma imediata. Porque vai ser um abrir e fechar de olho. Só que no sentido que vai ser um descanso como um sono. Igual quando nós dormimos. Quando nós dormimos do nada,
já é de manhã cedo. Uhum. Mas, então essa frase não é da maneira que as pessoas interpretam, né? Que é imediatamente, tipo, morreu, já tá lá com Jesus. Não. Todo mundo vai acordar no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Todos juntos, né? Isso. Bom, gente, faz a tua rede semântica aí, não esquece de, se possível, marcar a gente, tira a foto da tua lição também aí, e vamos lá construir isso, né? E ter, quem sabe, uma compreensão cada vez mais clara, né? Tem até uma lição, uma pergunta bem legal aqui, né? Você acha que foi mais fácil para Pedro viver uma vida cristã equilibrada ou morrer crucificado de cabeça para baixo? E aí, o que vocês acham? O que foi mais difícil? Viver uma vida cristã equilibrada ou terminar no martírio de cabeça para baixo? O que vocês acham que foi mais difícil? Paulo diz assim, é muito melhor ir para a glória direto, gente. É transadado. Morrer até lucro. E ele deixa uma pista aqui, né? É. Difícil viver, mas por amor a vocês eu vou continuar. E aí, qual foi mais difícil? Viver uma vida cristã equilibrada? Não cair, sair da arrogância e não ficar dizendo que nunca te negarei, Senhor. Viver uma vida equilibrada ou ser crucificado de cabeça para baixo? Equilibrada, viu? Que, né? A morte é papo, né? Mas eu acho que é... É porque nós pensamos na perspectiva nossa, né? Tipo, o que é viver uma vida equilibrada pra mim, né? Quando nós falamos na nossa perspectiva. Viver vida equilibrada é do jeito que eu vivo. Então, eu prefiro viver uma vida equilibrada, né? Tipo, do que morrer desse jeito. Mas aqui dizendo vida cristã, hein? Vida cristã. Só que aí, quando nós pensamos nessa perspectiva de vida cristã, você, o que é mais difícil? Eu morrer desse jeito ou viver uma vida cristã da maneira que deve ser vivida? Porque a morte é aquele momento. Morte é um momento. Só que a vida cristã é todo dia. Você vai passar por traições, sofrimentos, é um conjunto de problemas. Desânimo, muitas vezes. Desânimo que você não morre, entendeu? Você não vai morrer. A questão já da morte, não. A questão da morte, você vai passar por aquela crucifixão, morreu e já era. Mas a questão da vida cristã, não. Você vai ser amputado, como falar assim, né? Emocionalmente, um monte de maneiras e vai continuar vivo. Então quer dizer que a vida cristã, se for comparado com a morte, mesmo que a morte seja terrível, se você for viver uma vida cristã digna, vai ser principalmente muito bem mais difícil. Desafiadora, né? Isso. Então é interessante, né? Porque viver por Cristo é um grande desafio, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque abençoa muitas pessoas, né? Mas certamente é muito mais desafiador do que morrer ou ser martirizado, né? Semana, estudando a meditação, lá falava do tempo de angústia, né? Então, mas basicamente é um período curto, a gente sabe, mas basicamente é isso, né? Aquela angústia, né? De você ter a certeza de que sua vida está escondida com Cristo, você realmente trilhou a salvação, está trilhando a salvação, né? E que você tem a certeza dessa salvação. Então, esse viver por Cristo, ele acaba sendo assim mais desafiador na nossa vida cristã. Ok. Caminhando aqui para o final, gente, eu queria... É desafiador, mas... O Senhor está conosco, né, gente? Amém. Mas é bem mais desafiador, verdade. Então, quem sabe mais importante do que morrer por Cristo, né? E quem sabe esse dia vai chegar. A lição menciona que muitos perderão a vida, sim, por causa do amor de Deus, por se manter fiéis a Deus. Mas acho que chegou o tempo não só de ter pessoas que se levantam para morrer por Cristo, se martirizado, mas gente que tem a coragem de viver por Cristo, ou viver para Cristo, né? Ter uma vida que abençoe outras pessoas. Bom, chegando aqui na parte, né, do compartilhe, queria que o Marcelo nos ajudasse a caminhar para o final aqui. Vida ou morte? Aí tem aqui a expressão assim, a glória de Deus. Como é que a vida de alguém ou a morte de alguém pode ser para a glória de Deus? Você percebe... A morte parece uma coisa tão drástica, né? Como assim? Até na morte pode glorificar Deus? Porque você percebe que Paulo ele falou que queria permanecer junto com eles porque Deus seria glorificado através da vida de Paulo. Só que ao mesmo tempo, também é possível a vida ser glorificada através da morte. E se eu tiver que morrer, ele falou, né? Se tiver que morrer, ele vai morrer. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Então, até na questão da morte, Deus também utiliza. Posso contar até um testemunho aqui? Pegando, emprestado esse testemunho, que é do Diego lá da igreja, um ancião da igreja, que foi citado no comecinho. Quando a irmã dele acabou falecendo, ela deu uma frase pra ele que queria reencontrar todo mundo lá no céu. Junto com ele, queria ver ele, a família dele, a mãe dela, todo mundo lá. E hoje, sabe quantas pessoas estão batizadas naquela família? Todas. Glória a Deus. Aquela casa toda tá batizada. Então, logo após a morte dela, todos se batizaram. Então, você percebe que Deus foi glorificado até através da morte. Sensacional. É incrível, né? Sim. E aí, tem alguma coerência nisso? Chegar até o momento, inclusive, até do martírio, né? Te ver como é possível isso, né? A gente vê a experiência aí, né? De Pedro, né? Tá falando isso, né? Eu lembrei agora, lembrei de Sansão, né? Que foi chamado por Deus desde o ventre, praticamente, né? Tinha todo um trabalho, e ele sempre pisando na bola e tal, né?
e não cumpriu em vida aquilo que Deus desejava que ele pudesse fazê-lo, né? Ali libertando o povo de Israel. Mas aí na morte dele, né? Sim. Ele pediu para Deus para que não abandonasse, mas se desse a oportunidade. Naquele momento ele cumpriu a obra que Deus havia confiado a ele. E ele ali foi colocado na galeria dos heróis da fé. Sim. E tem outro também personagem muito importante que é o Estevão, né? Aham. E Estevão lá, a roupa de Estevão caiu nos pés de quem? De Paulo. De Paulo. E olha quem se tornou Paulo. Paulo que tava lá perante a morte de Estevão. E olha um rapaz sozinho a revolução que fez. Já pensou. E sereno, né? E sereno. Sereno. Incrível, né? Isso acontece com Pedro também, né? E Paulo conclui dizendo assim, olha, quer pela vida ou quer pela morte, importante é que eu glorifique a Deus, né? Eu queria citar uma coisa que ocorreu, um testemunho, que foi com o Ministério Vocalize. É uma coisa que me toca até hoje, até lembrar, me emociona um pouco, porque era uma senhora que convidou o Vocalize para almoçar, e ela era muito simples, e a gente foi descobrir quando a gente já tava lá. Porque a gente não sabia, a gente aceitou porque a gente ficou feliz. E eu realmente posso dizer que eu vi Jesus naquela senhora. E a gente chegou lá, a Vicky, que é uma membro do ministério, ela cortou cenoura e a gente começou a conversar com a senhora. E ela falou assim, eu não tenho nada, eu só tenho 2 pedacinhos de carne, mas eu fico feliz de chamar vocês para almoçar comigo, porque eu sei que Deus vai multiplicar. E eu fico feliz de ajudar as pessoas. Eu fico muito feliz mesmo. E eu sei que Deus vai operar um milagre aqui, que vai dar pra todo mundo. Eu tenho ainda meus netos. Que coisa linda. E essa coisa me chamou muita atenção. Eu fiquei muito feliz de ver aquela atitude, porque é raro. Ela já não tinha muita coisa. Mas ela quis compartilhar aquele pouco que ela tinha com a gente, que era umas 4, 5 meninas, mais os netos dela e ela. Então eu vi Deus presente naquele lugar. A gente orou, a gente conversou muito e eu vi o amor de Deus naquela pessoa. Então eu acho que é questão de confiar, amar a pessoa como ela amou a gente. E eu posso dizer que eu vi Jesus naquela senhora. É ser uma vida que glorifica a Deus, né? Sim. Eu acho que tentando isso, acho que é isso, Paulo, né? Tenta mencionar ou descrever para nós. Afinal, pastor, tá terminando aqui, considerações finais e tal. Por que Paulo foi chamado de um grande ministro, né? E por que a sua vida continua sendo uma inspiração para nós aqui, né? Que a gente vive até hoje, né? De certa forma, vivendo nesse pêndulo, né? Nessas opções, a gente vive uma vida que realmente seja útil para a glória de Deus, uma vida egoísta, né? Uma vida de alguém que por trás de um desejo de uma volta eminente de Jesus está, na realidade, a desculpa de não ter uma vida que compartilhe, que abençoe outras pessoas, né? Aquela diz, porque eu não tenho para compartilhar, eu sou pobre, não sei o que e tal. Quando na realidade a nossa vida ela pode e deve, né, abençoar e muito. Tem que ser uma vida frutífera. É o que Paulo disse, como eu vou estar vivo, eu vou dar fruto até o último dia. Eu vou abençoar até o último dia. Por quê? Porque ele foi chamado de grande ministro. Aqui na vida de Paulo, a gente vê que o centro da vida dele era Cristo. Então, tudo que ele fazia era em prol de Cristo, do evangelho de Cristo. A vida dele era escondida com Cristo. E se você olhar outros que teve, talvez ele fez coisas maiores do que Paulo. Mas a vida de Paulo centralizada em Cristo, os frutos que produziram, talvez ali naquele momento não foram tantos. Mas no decorrer da vida dele, o que ele deixou, esses frutos se multiplicaram assim, de uma maneira assim, poderosamente. Né? Só a vida dele em si. A vida dele já é um grande exemplo. Ao você olhar para a vida de Paulo, qualquer um de nós, por exemplo, a gente é ministro, né, de tempo integral, a gente olha para a vida de Paulo, tem hora que a gente sente vergonha, nada, né? A gente fala assim, puxa vida, o que esse homem fez? O que eu faço? Às vezes eu passo por uma luta, uma dificuldade, já tô esperneando, reclamando, né? E esse homem aí, então, é por isso, para mim, Paulo é chamado desse grande ministro, porque ele, olha aqui, ele diz assim, ó, mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abnegado amor. Amor que não se ensoberbece, não procura seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Cristo era o modelo dele, né? Por isso que seu nível de entrega era tão grande. Para você... Finais, o que você tem a falar aí mais?
você percebe que também nessa questão que Paulo era um grande exemplo para nós. Você Sim. viu que Paulo falava que sede meus imitadores, olha a moral que ele tinha. Começou de E você vê uma Cristo, né? contradição, e hoje em dia que tem, que nós falamos assim pra pessoa que não tá indo pra igreja. Não, olha pros irmãos da igreja lá, olha como é bem melhor a igreja, a vida quando você tá com Cristo é bem melhor. Depois que o irmão entra pra igreja, você fala assim, não olha pros irmãos não, olha pra Jesus. Olha pra Cristo. Olha pra Cristo. Então, aí ninguém fala mais assim, não, sede meus imitadores. Depois fala, não olha pra mim não, olha pra Jesus. Aham. Então, pra você ver que é uma contradição hoje em dia que tem, né? E Paulo não, ele era o grande exemplo. Pra você ver que influência, um bom exemplo, o fruto não tem como explicar, é muito fruto que vai dar essa vida. É isso aí. Vitorinha? Minha conclusão é que viver pra Jesus é incrível, né? É uma coisa inacreditável que a gente vive ao lado dele. E fazer as coisas que a gente faz, amar é uma coisa incrível. É uma coisa É um milagre, né? maravilhosa. Então, que eu concluo aqui que Paulo, como todo mundo falou, foi um grande exemplo. E apesar de ele ter morrido há muito tempo atrás, até hoje ele é um exemplo. Até hoje ele serve como inspiração. Então, é incrível. E esse convite, né, foi feito a João e tantos outros, né? Muitos anos depois, né, João identificou, até a lição mencionando sobre isso aqui, né, a Cristo, e Cristo convidando, venha, participe dos meus sofrimentos, né? Mas aqueles participar do meu sofrimento, das minhas angústias, minhas dores, certo? Do preço que tem que pagar para ser um pregador do evangelho, vai também usufruir das bênçãos lá na minha casa, né? No meu reino, né? E vai sentar no meu trono também, e vai reinar comigo, e vai viver para sempre também, né? A Ellen White termina aqui mencionando, achei muito legal isso aqui, olha. Ela menciona, dizendo assim, olha, tenho pensado em Paulo, olha, o grande ministro que foi enviado para pregar Cristo e ele crucificado aos gentios. Em uma ocasião ele esteve no dilema entre duas opções, em uma ocasião, tá vendo? Ele estava tão sobrecarregado de responsabilidades que não sabia se preferia morrer ou viver. Se para o bem dos outros escolheria permanecer na carne, ou desistir do conflito. Irmãos, ele escreveu, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esqueci das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, em Deus e em Cristo Jesus, né? Amém. Então é legal, né? Paulo é de fato uma inspiração, uma motivação para nós, e espero que a gente, de alguma forma, entenda, né, de que viver para Cristo é a forma mais útil que alguém poderia viver nessa terra, né? Sim. E viver assim não adianta. Você vai abençoar, você vai motivar, vai inspirar outras pessoas, né? E que a gente entenda de que Paulo já deu essa contribuição. Agora chegou a nossa vez. Então que a gente aceite também esse desafio, né? Que o nosso maior desejo, como foi também o de Paulo, seja mais do que, quem sabe, ir, né, viver com Jesus para sempre, seja viver uma vida de serviço aqui neste mundo. Tá bom? Amém. Eu queria convidar aqui o pastor Cláudio para terminar. Quase virou Paulo agora há pouco, né? Terminar com uma oração aqui pra gente, por favor. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos dessas revelações tão importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento e para a nossa segurança de que ao estarmos aqui te seguindo e procurando fazer a tua vontade e andando com o Senhor, nós temos a garantia de que um dia estaremos com o Senhor. Amém. Abençoe a cada pessoa que está participando, está ouvindo. Abençoe seu lar, a sua família. Caso alguém esteja vivendo um momento difícil, toma agora essa pessoa em teus braços santos de amor. Dê a tua paz, a tua bênção, o perdão e a certeza também da salvação em Cristo Amém. Jesus. Obrigado aqui pelo pastor Fabrício, pela vida da Vitória e pela vida também do Marcelo, pela minha vida também. Amém. Nós te agradecemos e pedimos isto e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Cláudio, aí, por estar com a gente mais uma vez. Foi muito bom estar com você aqui. Obrigado, Marcelão, também. Benção, Eu hein? que agradeço. Vitorinha, viva aí! É isso aí, muito bom ter você aqui mais uma vez, tá bom? E também a você que tem nos acompanhado aí em casa, ou assistindo, ou ouvindo o podcast No Contexto. É sempre muito bom ter você acompanhando a gente e o mais importante é saber que de alguma forma esse conteúdo tem animado e motivado você a ter uma vida frutífera, uma vida que abençoe e enquanto estiver aqui, ser uma inspiração para quem está perto de você.
E isso é possível quando você andar e permanece andando com Cristo todos os dias, tá bom? Foi um prazer. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, também no YouTube. E também acompanha no YouTube lá a minutagem para você buscar o que você acha mais interessante, reforçar algum conteúdo da lição e assim aprofundar o seu amor e o seu desejo, não só de estar com Cristo, mas de viver uma vida que abençoe e que seja Cristo para quem está perto de você. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.